Olá, como vai, galera do 8º ano? Hoje nós vamos iniciar aqui, ou dar continuidade, na realidade, na nossa resolução de questões do nosso livro de banco de questões do 8º ano. Agora com o capítulo 2, falando dos movimentos dos astros, na matéria de ciências, que a gente vai dar continuidade aqui em nossas resoluções. Capítulo 2, página 5, diz o seguinte: movimento dos astros. Nosso dia sempre terá 24 horas? Aí a resposta seria o seguinte: não. Conforme a Lua se afasta da Terra, os dias vão ficando mais longos e a Lua se distancia cada vez mais rápido. Mas não se preocupe, esse cenário caótico provavelmente não vai ter testemunhas em cerca de 1 bilhão de anos. O Sol vai estar 10% mais quente, e isso já será o suficiente para fritar qualquer forma de vida da Terra. Então, tem-se a ideia de que futuramente, alguns bilhões de anos, que a Terra ela vai ser engolida pelo Sol. Essa é uma teoria que se tem. Mas eu acredito em outra teoria que também já é colocada em questão, de que o Sol é como se fosse uma cabeça de fósforo. Quando você acende, ela cresce e depois vai se apagando até virar só a brasa. Então eu desconfio que o Sol já cresceu demais e agora está fazendo o processo de apagar. E com o tempo ela vai se apagando. E em vez de daqui a alguns bilhões de anos a Terra ser engolida pelo Sol, a tendência é que ela congele. Por quê? Porque o Sol desaparecerá e, consequentemente, tudo que esteja sobre a superfície da Terra também ficará congelado, Então seria essa resposta aí que o livro colocou para vocês. Conforme a Lua se afasta da Terra, os dias vão ficando mais longos e a Lua se distancia cada vez mais rápido. Mas não se preocupe, e esse cenário caótico provavelmente não vai ser testemunha em cerca de 1 bilhão de anos. O Sol vai estar 10% mais quente, e isso já que é suficiente para fritar qualquer forma de vida aqui na Terra. Segunda questão da Universidade de Mackenzie, que diz o seguinte: a primavera começa hoje às 13h30 no hemisfério sul. Se é primavera no hemisfério sul, no hemisfério norte é outono, É quando ocorre o equinócio. O equinócio é quando os dias têm a mesma duração das noites. Que quer dizer igual, Então o dia com a mesma duração da noite. Quando ocorre o equinócio. Momento astronômico em que o Sol cruza a linha do Equador. A expectativa do meteorologista da empresa Climatempo, Alexandre Nascimento, para a nova estação é de comportamento climático normal, porque não ocorreu e nem deve ocorrer este ano o efeito do El Niño e nem o fenômeno La Niña. A partir do momento da ocorrência do equinócio, o que acontece? Letra A, as noites ficam cada vez mais curtas e os dias mais longos. As noites e os dias passam a ter a mesma duração. Letra C, os dias ficam cada vez mais curtos e as noites mais longas. Letra D, as médias térmicas tendem a diminuir, pois há evidência com maior inclinação dos raios solares. E letra E, a média térmica tende a aumentar, pois os raios solares incidem perpendicularmente quando dirigem em direção ao trópico de Câncer. Então a resposta seria o seguinte: com a ocorrência do equinócio, os dias e as noites passam a ter a mesma duração. Letra B de bola. Então o livro está até errado aqui. Ele botou aqui: as noites ficam cada vez mais curtas e os dias mais longos. Aí seria se fosse o solstício de inverno, as noites mais longas do que os dias. Quer dizer, os dias ficam as noites ficam mais curtas, então seria o solstício de verão no caso. E as noites e os dias mais longos. No caso do equinócio, as noites têm a mesma duração do dia. Letra B, a resposta aí. Terceira questão. Aí tem aí,
Letra A, B, C e D. Tem aí a luminosidade sobre a superfície da Terra, né? Aí você tem aí Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Tem a inclinação do eixo imaginário na Terra, né? Diz o seguinte: a distribuição da energia solar ou insolação atmosférica depende dos movimentos de rotação e translação da Terra. Esses movimentos são responsáveis pela receptação do calor e, consequentemente, pela distribuição da vida em torno do globo terrestre. Considerando a importância da insolação atmosférica e observando a figura, não se pode dizer o quê? O que é a resposta errada. Que o item A da figura demonstra o equinócio de primavera. Não existe equinócio de primavera. Só existe... não existe, na realidade, equinócio de primavera. Então, mostra o equinócio de primavera e no hemisfério norte, não. Aí mostra o equinócio. Cadê? O equinócio de primavera. Não, aí seria o equinócio de outono no hemisfério norte e o equinócio de primavera no hemisfério sul. Está errado aí a letra A. B. O item B da figura demonstra o solstício de verão no hemisfério norte, né? E a trajetória em torno, o solstício norte e o solstício de inverno no hemisfério sul, até que ocorra por volta do dia 21 de junho. Não, aí seria ao contrário, né? Seria ao contrário. Letra C, né? Então, os itens A e B seria estar correto, né? Letra C, a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua trajetória em torno do Sol e os dois fatores que determinam a ocorrência de estações do ano. Beleza, né? Ok também. A inclinação do eixo da Terra e a rotação da Terra, relação em trajetória em torno do Sol, determina as estações do ano, outono, verão, inverno e primavera. Também está correto. D. Quando mais afastamos da linha do Equador, maior a incidência com os géios solares. Quanto mais nos afastamos do Equador, maior a inclinação, tá certo, dos géios solares que incidem na superfície terrestre por conta da curvatura da Terra e do eixo imaginário da Terra, que tem uma leve inclinação, faz com que os raios solares não incidam igualmente na superfície terrestre. Então tem aí, está correto a letra D. Letra E, o solstício de verão, o dia é mais curto que a noite, né? E mais longa. Não, aí seria no solstício de inverno. No solstício de verão, os dias são mais longos que as noites, que são mais curtas. Então, resposta aí, a letra E, que é a questão errada. Beleza? Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte. A quarta questão diz o seguinte. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças de tempo atmosférico. Essa diferença tem origem em dois fatores principais, que são movimento de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta. O que é a alternativa incorreta? Não é? No que se refere à influência destes movimentos no tempo atmosférico, no tempo do clima e da Terra. Então, letra A. O movimento de rotação que determina os ciclos de produção agrícola é, portanto, o que indica quando plantar, quando colher e quando guardar, quando descansar. De forma alguma, seria o movimento de translação, que ele, através das estações do ano, mostra qual o melhor período de plantio e de colheita. Então está errado aí a letra A, marque aí que é justamente a alternativa errada que ele quer, ok? Letra A. Quinta questão. Nos primeiros dias de outono, subitamente entrado quando o escurecer torna a evidência de qualquer coisa prematura e parece que tardamos muito no que fazemos no dia. Gozo mesmo entre o trabalho cotidiano
e essa antecipação de não trabalhar. Letra A. Compare as características de outono em Portugal, terra natal de Fernando Pessoa, com o outono na região nordeste do Brasil. Aí você bota aí, ó. Segundo o exceto de Fernando Pessoa, o outono para a região portuguesa compreende um dia de diminuição gradativa de incidência solar, porque o outono ele antecede o inverno, e aí consequentemente vai começando aí o período de solstício de inverno, então os dias vão diminuindo de tempo, levando um pequeno período de iluminado nessa estação. Tal fato te relaciona à posição latitudinal mais acentuada de Portugal, a zona temperada. Na região nordeste do Brasil, com a sua proximidade à zona equatorial, a zona de maior incidência solar, as alterações de variações de luminosidade são pequenas durante o ano todo. Até porque no Nordeste nós não temos outono e nem primavera, só verão e inverno. E aí, consequentemente, a gente não tem esse processo de variação de luminosidade. Beleza? B. Solstício compreende o ápice da... B. Diferencia solstício e equinócio. Solstício compreende o ápice da desigualdade em recebimento de luz entre os hemisférios, determinado pela estação de inverno e verão. E equinócio compreende a proximidade da mesma quantidade de luz e calor para os dois hemisférios em determinados dias, que ocorrem estações de outono e primavera. Então eu tenho o solstício de verão e o solstício de inverno, primavera e outono. Ok? Solstício de verão, solstício de inverno, na época de solstício, e equinócio na época de outono e inverno. E primavera, na realidade. Sexta questão. A imagem acima do globo de neve, que simboliza as festividades natalinas, esta época do ano é sempre retratada em filmes norte-americanos. Com um período frio, intenso, atributa as características de inverno nessa região. Assinale a alternativa correta sobre o inverno no Brasil. No Brasil, localizado no hemisfério sul, o inverno é caracterizado pelas temperaturas baixas, com dias mais longos. Já errou por aí, que no inverno os dias são mais curtos. Então está errado aí a letra A. B. No Brasil localizado no hemisfério norte, já errou por aí, o Brasil é localizado no hemisfério sul. C. No Brasil localizado no hemisfério sul, o inverno é caracterizado pelas temperaturas altas, baixas, não são altas. D. No Brasil localizado no hemisfério sul, o inverno é caracterizado pelas temperaturas baixas, com dias mais curtos e noites mais longas, pela região sudeste e sul do Brasil. Letra D, a resposta dessa questão, justamente por conta do solstício. Vamos agora para o capítulo 3, falar sobre os aspectos climáticos do planeta, que diz o seguinte: a altitude em Belo Horizonte faz com que suas temperaturas sejam mais amenas que as de Vitória, ambas as cidades na mesma latitude. O que determina que as temperaturas fiquem na mesma, mais amenas com a altitude e que vocês sabem que a cada 100 metros que a gente sobe a montanha, a temperatura cai meio grau. Logo, a altitude ela vai influenciar na questão climática, Tem a letra A. Letra A. A camada de ar atmosférica é mais espessa nas áreas mais baixas e seus componentes absorvem radiação mais eficiente. Lógico que não. Ela é menos espessa no caso nas áreas baixas. B. A elevada inclinação e incidência dos raios solares em áreas de maior altitude determina menor disponibilidade de energia para nada a ver. Letra C. O albedo das áreas elevadas é mais alto e determinado em menor quantidade de energia para essas áreas. Então está aí correto aí a letra C, justamente por conta da questão da altitude, que vai fazer com que esse albedo ele seja mais elevado. Segunda questão da Universidade de Mackenzie.
As características descritas abaixo revelam a fisionomia de uma paisagem natural do planeta. 1. Apresenta solo rico em sais minerais e pobre em matéria orgânica. 2. Atuação de ventos é frequente e muito marcante, formando extensas planícies e grandes elevações denominadas ergs. E 3. Apresenta uma elevada amplitude térmica entre o dia e a noite. O que é amplitude térmica? Diferença entre a maior e a menor temperatura diária, que ocorre, por exemplo, nos desertos, como o deserto do Saara, que apresenta um clima árido, né? Então aí seria a resposta a letra E dessa questão aí. Resposta a letra E, árido. Beleza? Terceira questão, na página 9. A coluna a seguir apresenta tipos climáticos brasileiros e a posterior suas características. Numere as colunas de acordo com as respectivas correspondências. Tem o clima equatorial, clima tropical, clima subtropical e o clima semiárido. Predominante do território brasileiro, ocupa a parte central com duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, que seria aí o clima tropical, não é? Aí você bota o 2 aí no primeiro parêntese. Segundo parênteses, localiza-se nas proximidades da linha do Equador, possui chuvas abundantes o ano todo, clima equatorial, o número 1, não é? Terceiro parêntese, a quantidade de chuva não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas mudam constantemente. Seria aí o clima subtropical. Bota aí o número 3. E o último, caracterizado por baixas umidades, poucas chuvas, elevadas temperaturas, clima semiárido nordestino. Letra B, que corresponde à sequência 2, 1, 3 e 4. Não é? Então, essa é a sequência correta dessa terceira questão. Quarta questão. As savanas correspondem a vegetações arbustivas com caules e galhos grossos, retorcidos, folhas grossas, raízes profundas, adaptadas a ambientes secos, que não necessariamente são frios. Além das savanas africanas, a origem de algumas versões destas no Brasil, como o Cerrado, na Venezuela e os llanos. O tipo climático que é mais comum presente nas savanas são o equatorial, de forma alguma, o equatorial chove muito no clima equatorial. Temperado não, porque o temperado vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas, com temperatura reduzida durante o outono e inverno. Subtropical, mesma coisa, temperado. Semiárido também não. Seria aí apenas a tropical, letra C, com chuvas concentradas durante o período de inverno, né? E durante o verão e o inverno seco. E aí eu tenho a savana, né? O Cerrado brasileiro é considerado a savana brasileira. Ok? Quinta questão, Universidade do Estado do Ceará. Em uma relação no Nordeste brasileiro, pode-se afirmar verdadeiramente que, letra A, o fenômeno de desertificação afeta indistintamente toda a região. Claro, a desertificação cada vez mais ele se amplia, afetando toda a região de uma localidade. Resposta aí, a letra A, da quinta questão. Sexta questão, sobre a meteorologia, assinale a alternativa incorreta, que é a alternativa errada. Este estudo auxilia a prevenção de desastres ambientais, ajudando assim a preservar a vida urbana e a economia de forma alguma, né? O estudo da meteorologia estuda os fenômenos meteorológicos do ambiente e não auxilia a prevenção de desastres ambientais de forma alguma. A prevenção de desastre ambiental se dá através da ação antrópica, a ação preventiva do homem. B. No Brasil, o órgão responsável pela informação de condições climáticas é o INMET, Instituto Natural de Meteorologia. Correto aí, a letra B. Então, B aí, resposta da sexta questão. Sétima questão, o clima de uma localidade é definido pela ação conjunta de elementos atmosféricos e fatores geográficos. Não constitui fator geográfico, altitude, marinidade, circulação de ventos ou latitude. A altitude, gente, toda vez que você sobe a montanha, cada 100 metros a temperatura cai meio grau, então ela vai interferir no clima. Marinidade é a função que o oceano tem de regular a temperatura do continente.
ela vai influir no clima também. Latitude, à medida que você se afasta da linha do Equador ao nível do mar, a temperatura vai aumentando, então vai influenciar no clima. A única coisa que não influencia no clima é a circulação dos ventos, que ela é muito igual em toda a superfície terrestre. Então, eu tenho aí a resposta, a letra C, ok? Gente, eu vou parando por aqui, viu? Na próxima semana a gente continua. Um abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus.